Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu ensaio de 28 de agosto de 2026, onde ainda faltam 2.831 dias solares do meu processo de individuação. Então, hoje é meu dia solar 22.736, que nunca mais se repetirá nessa existência, pois somente o que existe é o agora. E assim fazemos valer. Esse ensaio do meu processo de individuação, produzimos 1.322 palavras, na função, evidentemente, de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica. E assim entregamos duas abordagens, diga-se antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom. É preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra de vida. Assim, nossa entrega de cunho psico-filosófico volta-se para o projeto Conhece a Ti Mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece a Ti Mesmo, TENEG 25567. Agora, no movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Assim, fazemos nossa incógnita, que já está se tornando uma praxe de debate com alguma das divindades astrais que se alinham sobre o nosso Stula Charira. Isso é legal da gente pensar, né? No vídeo passado, a gente entregou também, né, uma informação que trouxemos, né, para pensarmos a estrutura, e entregamos também o Linga Charira, né? Mas por que a gente entregou o Linga Charira também, né? Cara, porque o Linga Charira, ele é a representação, que a gente faz grandes incógnitas, né, do emocional astral, né? Que a gente aqui se pergunta, né, a necessidade, né, das emoções. Quando que emocionalmente nós vamos colocar numa bandeja, não estou de forma nenhuma capitaneando aqui o procedimento racional, só estou fazendo uma discussão filosófica, né? E pensarmos assim em emoções, né? Então, emoções, obrigatoriamente, elas vão estar oriundas de um ponto, né, para um outro ponto, né? Mas esse outro ponto, né, que inevitavelmente vai ser, por assim dizer, o alvo, né, emocional, cara, a grande maioria das vezes, a ação, né, que vai, de alguma sorte, direcionar essa emoção, não tem os mesmos paradigmas da sua percepção. E aí a gente pensa, tenta raciocinar, né? E aí fala assim, né, para nós mesmos, né? E aí?
se você está fazendo uma entrega emocional que você não recebeu, mas que você percebeu como recebeu. E aí cria-se uma grande incógnita para nós aqui, né, exercitantes, muito, né, do cogito ergo sum, né, do porquê, né. Especificamente nessa manhã de hoje, né, a minha companheira de jornada, né, e já estamos de uma certa forma, né, vamos dizer assim, né, entendidos, né, que precisávamos ter feito todo esse movimento em conjunto, né, e num procedimento de conversa, né, ela chegou-se para mim e falou assim, a minha associada, né, que faz a minha, pelo seu conhecimento técnico, evidentemente, né, faz as minhas unhas, né, ligou para mim e falou assim, querida, como você vai? Tudo bem? Saudades de você. Seu irmão está aqui? Aí minha companheira falou, não sei, pode ser que esteja, não tenho ideia. Ah, porque eu ouvi caminhando aqui pela rua. Ele está morando aqui? O seu irmão... E aí qualificou, né? Seu irmão surfista? Aí ela falou assim, não, ele não está morando aqui. Ué, mas como ele não está morando aqui? Aí ela obrigatoriamente falou, bem, se ele estivesse morando aqui, ele tinha morrido, né? Morrido internamente, né? Porque, vamos dizer assim, né, a energia, né, que o retroalimenta, né, ela está diretamente relacionada lá aos procedimentos netunianos, né? E aí, né, ela tendo feito esse comentário, né, e aí eu virei-me para ela, depois de feito o comentário, eu falei, mas e aí? Para que isso? Né? Aí ela, não sei, não tenho a menor ideia. E eu também fiquei pensando, né? Eu falei, cara, para que isso? Inevitavelmente encharcou de uma emoção, né? E ela não precisava estar exposta, né? Mas por que ela foi encharcada? Não tenho a menor ideia. E o encharcamento dessa emoção não é o mesmo de que foi, vamos dizer assim, a orientação da entrega. É um outro. É um outro qualquer. Né? Isso eu estou trazendo aqui única e exclusivamente para debate, né? Dessas superficialidades, né, que nos acompanham dentro dessa existência. Né? E nós nos achamos todos poderosos, sabemos de tudo, sabemos nada. Somos somente passageiros. E as nossas entregas, né, que infelizmente elas, por nós, né, vamos dizer assim, né, elas não são previamente praticadas, né? Isso que é legal, né? Elas são teoricamente pensadas dentro do projeto, né? Elas não têm uma prática, não tem uma praxis, né? Que nem a gente está fazendo aqui, tentando fazer, né? Quando a gente faz essa discussão. Então a praxis, exatamente, retornamos de novo em Covicibananda, né? Que é a ideia, né, do hábito, né? Então é necessário você exercitar várias vezes para poder pensar, né? Eu falei, calma aí, pô. Esse exercício, então, ele está tendendo, de alguma sorte, né, a uma boa concretitude. Isso é legal da gente pensar. Então, voltando, né, para dentro dessa nossa discussão, que a gente fez aqui um comentário, né, de termos trazido especificamente, né, o Linga Charira, né, no vídeo passado, né, para dar essa carga emocional, e aqui a gente está trazendo de novo, né, o Stula Charira para dar a carga material. Então, ou seja, o que quer emergir através desse eu pequeno em função dos 5 trânsitos que desses 5 trânsitos de conjunção que nos expomos, né? Nesse, vamos dizer assim, 22.736 dias solar. Urano, do céu, em 5 graus de Gêmeos, Sol, fazendo conjunção com o Sol natal.
Marte do céu é um grau de Câncer, fazendo conjunção com Vênus natal. Mercúrio do céu a 6 graus de Leão, fazendo conjunção com o Imuno Coelho natal. E Júpiter do céu a 9 graus de Leão, fazendo conjunção com o Imuno Coelho natal. E Plutão do céu a 3 graus, fazendo conjunção dupla com a Lua natal e com o meio do céu natal. Esses 6 trânsitos formam uma configuração extraordinariamente coerente. Não parecem atuar como acontecimentos isolados, juntos a pontos para uma mesma direção. A emergência da identidade mais autêntica, emocionalmente soberana e capaz de ocupar um novo lugar no mundo. E aqui a gente quer fazer um comentário à parte, né? Porque nós optamos por trazer essa praxe, né, que nós estamos trazendo para dentro do canal, né, do processo de individuação do TENEG 25567, que seria a discussão com as divindades astrais nos movimentos de conjunção. Então, e como a gente faz a leitura a nível de coletivo, né, a gente não faz a nível individualizado, porque a gente entende que essas, vamos dizer assim, essas particularidades, elas são máximas, sensacionais, mas muito, muito, muito pouco proveitosas, né? Então a gente tenta fazer um compêndio coletivo, né? Que nós somos, né? Quando eu digo nós, cada uma dessas consciências que aqui estão, né? Porque os campos eletromagnéticos que nos ligam, né? Eles inevitavelmente estão fazendo entregas a cada fração do tempo, que a gente não sabe precisar, né? Qual seria, né? Até porque a gente não tem capacidade específica de determinar o tempo, né? A gente consegue pensar especificamente dentro de um nível de materialização, né? Os procedimentos naturais que a gente entende a nível de percepção visual, né? De, vamos dizer assim, né? De desgaste, né? Do Stula Charira, né? Então, nesse sentido, é que a gente obrigatoriamente pensa, né, o tempo, fazendo a linha comparativa. Então, a gente reconhece, né, que esses acontecimentos apontam para a mesma direção, a emergência de uma identidade mais autêntica, emocionalmente soberana e capaz de ocupar um novo lugar no mundo. É uma espécie de sequência alquímica, né? A gente gosta de muito trazer, né, a discussão laboratorial, né, para a alquimia, né, que a gente pensa, né, especificamente como, e laboratorialmente falando, como uma experiência. Né? Então Urano desperta, Marte movimenta, Mercúrio nomeia, Júpiter expande, Plutão transmuta e Plutão reposiciona. E, caso a caso, Urano do céu a 5 graus de Gêmeos, né, fazendo uma conjunção ao meu Sol natal de 9 graus de Gêmeos. Né? A emergência da identidade autêntica, para nós, né, esse movimento, entendemos que Urano sobre o Sol talvez, o grande despertador desse conjunto. O Sol representa o eu pequeno que estou. Enquanto Urano as nossas modificações que a gente gosta sempre de pensar aqui, né? Enquanto Urano rompe formas cristalizadas de identidade. Em Gêmeos, a libertação ocorre principalmente através da mente, da linguagem, do conhecimento, da possibilidade de pensar por si mesmo. O que era energia? Um eu pequeno menos condicionado pela identidade que recebeu e mais comprometido com aquilo que está descobrindo ser ou estar? Pode haver necessidade de abandonar personagens, crenças ou definições antigas sobre quem nós realmente deveríamos ser. A pergunta uraniana é: quem sou eu?
quando não preciso mais corresponder à imagem que construí de mim mesmo? Não sei te dizer. E por isso trouxemos, né, como uma grande semeadura, né, a fim de que o tempo se encarregue de trazer a essa consciência egóica a germinação. No segundo movimento, Marte do Céu, a 1 grau de Câncer, né, em conjunção ao Vênus natal de 6 graus de Câncer, que a gente chama de coragem para desejar e sentir. Aqui a energia masculina ativa de Marte encontra minha Vênus em Câncer. Afetividade, pertencimento, vínculo, memória, necessidade de segurança emocional. Olha que legal. Que tamanhamente falamos, né, aqui no início introdutório desse ensaio. Marte não permite que Vênus apenas sinta. Ele exige que ela se manifeste. Olha que legal, né? Por isso que os movimentos conjuntivos são muito maneiros, né? Porque há uma troca energética, né, entre duas situações específicas, né? Uma já fixada outrora, né, que seria a mandala natal, e uma momentaneamente situacionalizada nesse exercício do 22.736 dia solar. O que quer emergir? A capacidade de defender aquilo que amamos? Desejar sem culpa? Estabelecer limite, onde antes havia apenas adaptação? É uma passagem importante de eu sinto, eu reconheço o que sinto, eu ajo de acordo com o que sinto. Nosso mundo afetivo quer deixar de ser somente território de memória e tornar-se fonte de ação consciente. Mercúrio do Céu, a 6 graus de Leão, em conjunção ao meu imunocoelho a 4 graus de Leão, a gente chama de dar palavras às raízes, e Mercúrio toca o meu imunocoelho. A mente desce às profundezas da história pessoal. E em Leão, aquilo que estava silencioso quer ganhar voz, narrativa e expressão própria. Aqui podem emergir lembranças, compreensões sobre a infância, padrões familiares e antigas imagens de pertencimento. Mas existe algo ainda mais profundo. Queremos contar nossa própria história. Em vez de continuar vivendo da história que recebemos. E essa aqui é uma grande máxima, né, que a gente construiu, né? Porque esse recebimento nada mais é do que a gente entende, né, como o procedimento, né, natural anterior à semeadura, né, que é a preparação do terreno. Então o terreno deve ser previamente preparado para que a semente, né, ao ser inserida nesse terreno, ela possa, de alguma sorte, né, ter elemento suficiente que a propiciem, né, a sua, vamos dizer assim, o seu desabrochar. E aqui a gente pensa bastante nesse sentido, e é claro, né, estamos trazendo um nível intelectivo, né, porque é mercuriano, né? A gente tem que pensar aí especificamente dentro das linhas naturais que Mercúrio transita, né? Mercúrio transita pelo mundo das ideias, né? E, principalmente, né? E dentro do imunocoelho, esse mundo das ideias é um mundo intrínseco ao extremo, né? É de raízes profundas, né? Então, entendemos obrigatoriamente, né, que Mercúrio no imunocoelho pode transformar a memória em consciência. Aquilo que antes era apenas experiência torna-se narrativa compreendida. O quarto movimento, Júpiter do Céu, a 9 graus de Leão, em conjunção ao imunocoelho natal de 4 graus de Leão, né,
que a gente pensa que são a expansão das raízes e construção de um novo centro. Júpiter amplia aquilo que toca. Sobre o Emmanuel Coelho, ele expande o significado de lar, origem, pertencimento e paz interior. Há aqui uma imagem muito bonita. A expansão do mundo começa pela reconstrução do templo interior. Pode surgir uma necessidade de compreender minhas raízes de maneira mais ampla. Isso é legal pra caramba da gente, como a gente vem fazendo aqui, né, o processo descartiano, né, de decomposição, né, o cogito ergo sum, de entender, né, especificamente cada um desses movimentos, qual seria a contribuição que a gente pode usar disso. Né? E aí a gente pensa, né, reconciliar passado e presente e criar uma definição própria de casa. E essa casa aqui não é uma casa fixa, nem física. A questão é onde? Dentro de nós. Ou melhor, dentro dessa consciência, dentro desse stula, sharira, né? Material. E é claro, pensando todos os outros 6 corpos, né? Mas especificamente no ponto de vista da materialidade, onde dentro de mim eu finalmente posso repousar. Júpiter sugere que a minha história não precisa ser apenas algo que aconteceu comigo. Pode tornar-se fonte de sentido e sabedoria. No 5º movimento, Plutão do céu a 3 graus de aquário, em conjunção à lua natal de 3 graus de aquário, a morte e renascimento emocional. Aqui temos o trânsito mais profundo do conjunto. Plutão é conjunção exata à minha lua natal. Lua é memória, segurança emocional, ancestralidade, necessidade de pertencimento e o mundo psíquico inconsciente. Plutão desce ao subterrâneo. Portanto, algo emocionalmente antigo está sendo desenterrado para ser transformado. Não se trata simplesmente de sentir mais. É uma verdadeira metamorfose da maneira de sentir. Velhos mecanismos de proteção podem perder sua força. Dependências emocionais, necessidades inconscientes, identificações herdadas podem revelar sua origem. A pergunta plutoniana é: o que em mim ainda precisa morrer para que uma emoção mais verdadeira possa nascer? E como minha lua está em aquário, né, existe uma peculiaridade. Minha transmutação emocional pode envolver também uma libertação da necessidade de me adaptar emocionalmente, olha de novo aí a ideia da emoção, né, aos sistemas, grupos ou expectativas coletivas. E o 6º movimento, a Plutão do céu a 3 graus de aquário, né, como a gente já fez, que é um movimento bipartido, né, em conjunção ao meio do céu natal, Emmanuel Coelho, a 4 graus de aquário, né, renascimento da missão e da posição no mundo. E aqui encontramos o complemento perfeito da Lua. Plutão toca a Lua e MC simultaneamente, ou seja, Plutão transforma meu mundo interior enquanto transforma minha posição no mundo exterior. O MC representa realização, vocação, imagem pública e contribuição ao mundo. Plutão não pergunta: qual profissão você quer exercer? Ele pergunta: que papel no mundo já não corresponde à pessoa que você está se tornando? Pode haver uma profunda reformulação daquilo que nós entendemos como vocação. Isso é legal pra caramba. E a gente já teve oportunidade de discutir aqui, né, vocação e propósito. Então, esse movimento, né, pede essa reformulação do entendimento do que seja vocação, do que seja autoridade, do que seja realização e do que seja legado. Que está aí diretamente encharcada a nossa 4ª pergunta sarcástica, né, que usamos, né, para poder entender, né, refazendo a 4ª pergunta sarcástica que fizemos no vídeo anterior, né?
que é esse entender, né? E aí? Qual é verdadeiramente a entrega que deve permanecer após a minha estada? Não sei, realmente não sei te dizer. Então, não é simplesmente subir na montanha, é descobrir que a montanha que nós estamos tentando subir, talvez não seja mais nossa. Em linguagem alquímica, parece que estamos atravessando um manigredo muito fértil, onde antigas identificações são difundidas, dissolvidas, não para produzir vazio, mas para liberar uma forma mais essencial de ser. A nossa síntese junguiana, que nos chama mais atenção, é a coerência interna do conjunto, em como se os trânsitos estivessem dizendo em coro. Mais uma vez, a gente está usando uma metáfora. Não basta compreender quem fui. Agora é preciso permitir que uma identidade mais verdadeira reorganize a maneira como me sinto, desejo, pertenço, me coloco no mundo. Talvez essa seja justamente o coração do meu atual processo de individuação. E aqui a gente fez uma máxima, uma meia-culpa, de olhar, os compêndios alquímicos para entender, em qual movimento da fase alquímica nós nos encontramos. Então, imaginamos que não se trata de acrescentar mais uma camada a essa persona, mas retirar as camadas que já não conseguem conter aquilo que, de alguma sorte, está querendo nascer, ebulir. Que possamos atravessar esse período não como quem controla a metamorfose, mas como quem coopera conscientemente com ela. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Saturno, vibralizando a área da vida representada na casa 9 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 1, com radiação da lua cheia, em eclipse lunar na dignidade de peixes, energizando o chakra laríngeo, Vishuddha, ponto de ligação do corpo mental superior causal abstrato humanais. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em duas grandes produções nossas: o plano prático de autoconhecimento, o processo de individuação no viés junguiano, e o método terapêutico para a psique. Se orientam dentro de contexto terapêutico a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada, ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico, dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA, com base neste ensaio, e nos outros dias o exercício psicofilosófico da terapia para a psique. Olha lá, você nos vê no próximo vídeo.